Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a composição do Conselho Nacional de Justiça. Trata-se este de um tema muito complexo. Se você já estudou o artigo 103b da Constituição, sabe que no Conselho Nacional de Justiça existem 15 membros, mas eles são indicados por tribunais diferentes, por instituições diferentes e eles vêm de locais diferentes. Eu já vou ler o artigo 103b da Constituição para você que ainda não o conhece, e você vai ter uma noção da complexidade que envolve este assunto. Mas antes, eu peço uma gentileza. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. Canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. E olha, acompanhe também até o final do vídeo, porque lá no final eu vou fazer uma oferta especial para você. Eu te digo, eu dou aula para concursos públicos e exame de ordem há mais de 10 anos e eu me deparo a todo instante com estudantes reclamando sobre este assunto. Poxa, Antônio, é muito difícil decorar, é difícil memorizar quem são os 15 membros que compõem o Conselho Nacional de Justiça. E o que eu sempre digo é difícil estudar, é difícil decorar, mas também é difícil ensinar. E justamente por conta disso, eu criei um método para transmitir para os meus alunos, para as minhas alunas, essa composição do Conselho Nacional de Justiça. E eu faço questão de dividir contigo a partir de agora esta forma de compreender a composição do CNJ, que certamente vai te ajudar na sua prova de concurso público. Acompanhe comigo. O CNJ, antes de qualquer coisa, é um órgão de controle interno do Poder Judiciário responsável pela fiscalização de sua atuação administrativa e financeira. Então, quer dizer, se trata sim de um órgão do Poder Judiciário, mas que conta com atribuições diferentes das regulares, por assim dizer. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça não vai sair por aí julgando casos concretos. Não, o papel dele é outro. O papel dele é fazer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. E é muito importante colocar no radar que este se trata de um órgão de controle interno e não de um órgão de controle externo. Isso, inclusive, cai muito em prova de concurso público. Veja, ele é interno porque pertence ao Poder Judiciário e também porque a maior parte dos seus membros, você já vai notar, são oriundos do Poder Judiciário. O que não se admite numa democracia é um controle externo do Poder Judiciário, algum outro órgão fiscalizando o Poder Judiciário. Mas não há nenhum impedimento em o Poder Judiciário se autocontrolar buscando excelência, excelência administrativa e excelência financeira. Agora, este órgão, ele é formado por 15 membros. E aí vem o problema. De onde são esses 15 membros? O artigo 103b da Constituição, primeiramente, fala que o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Apenas mais uma observação antes de irmos para os membros em si. Também aqui no CNJ nós temos uma coisa que não é muito normal no Poder Judiciário. Mandato de 2 anos, admitida uma recondução, de modo que os 15 membros permanecem no CNJ por no máximo 4 anos de forma, obviamente, ininterrupta, né? 2 com uma reeleição, uma recondução por igual período. Agora, os 15 membros são o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do STJ indicado pelo STJ, um ministro do TST indicado pelo TST, um desembargador do TJ indicado pelo STF, um juiz estadual indicado pelo STF, um juiz de TRF indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pelo STJ, um juiz de TRT indicado pelo TST, um juiz do trabalho indicado pelo TST, um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, e não pense que acabou porque tem mais. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Então veja só, eu fiz questão de passar também um pouco rápido para você perceber o quão complexa é esta composição do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Para a gente entender
é importante primeiro lembrar que do CNJ fazem parte membros que são do Poder Judiciário, mas também membros de outras instituições que têm interesse no funcionamento adequado do Poder Judiciário. E, claro, também o povo se faz lá representado. Então, só uma anotação aqui para a gente prosseguir. O Conselho Nacional de Justiça, que conta com 15 membros, tem membros que são oriundos do Poder Judiciário, membros que são oriundos da advocacia, membros que vêm do Ministério Público e também gente que vem do povo. Como eu disse, então, lá dentro tem gente que vem do Poder Judiciário, mas também tem gente que vem de órgãos que têm interesse num bom Poder Judiciário, OAB, Ministério Público e, claro, o maior interessado é o povo. Mas você se recorda que eu disse que o CNJ é um órgão de controle interno. Por quê? Porque ele está formalmente previsto na estrutura do Poder Judiciário, você pode dar uma olhada no artigo 92 da Constituição, mas ele também é um órgão de controle interno porque a maior parte dos seus membros são oriundos do Poder Judiciário. E a gente já vai notar isso de forma mais detalhada, que dos 15 membros, 9 são do Poder Judiciário. E aí vem 2 da advocacia, 2 do Ministério Público e 2 do povo. É especialmente essa maior quantidade de membros do Poder Judiciário no CNJ que confere constitucionalidade ao órgão. Não se trata de um controle externo mesmo, trata-se de um controle interno. Por quê? Porque a maior parte dos seus membros são oriundos do próprio Poder Judiciário, o que o coloca a salvo de ingerências indevidas feitas, por exemplo, por parte dos demais. Ou seja, se os 6 se unirem numa campanha para diminuir o Poder Judiciário, eles não passam. Por quê? Porque a matemática coloca 6 abaixo de 9, né? Então 6 votos nunca vão prevalecer diante de uma vontade expressa do Poder Judiciário. Mas aí começa o drama, né? Saber quem são essas pessoas, de onde elas vêm. E primeiramente, a gente vai concentrar esforços nesses 9. E no começo talvez não vai fazer muito sentido, mas já já você vai ver a mágica acontecer. Entenda comigo, esses 9 membros do Poder Judiciário, eles são escolhidos da seguinte maneira. Um tribunal muito importante vai, primeiramente, emprestar um dos seus para o CNJ e vai também indicar mais 2 membros, um de primeiro grau e um de segundo grau de um determinado ramo do Poder Judiciário. E isso vai se repetir com o segundo tribunal mais importante e com o terceiro tribunal mais importante. Como eu disse, talvez no começo não faça sentido, mas você vai perceber, na verdade, o quão fácil é essa organização. Para facilitar, eu trouxe aqui a organização do Poder Judiciário. E, como eu disse, um tribunal importante vai emprestar um dos seus para o CNJ e vai indicar 2 de um determinado ramo do Poder Judiciário. Primeiramente, olhando para esse organograma, qual é o tribunal mais importante daí? Eu tenho certeza que você respondeu, Antônio, é o Supremo Tribunal Federal, né? É o guardião da Constituição, de acordo com o artigo 101 do texto constitucional. Então, trazendo aquele raciocínio agora para a tela, eu falei, um tribunal vai emprestar um dos seus momentaneamente para o CNJ. E isso acontece com o Supremo, cujo presidente vai também atuar como presidente do CNJ. Mas na sequência, eu disse que esse tribunal também vai indicar mais 2 membros, um de primeiro grau e outro de segundo grau de um determinado ramo do Poder Judiciário. E aí, de acordo com a Constituição, o STF vai indicar um juiz estadual e um desembargador de TJ, de modo que temos 3, então, já membros do Conselho Nacional de Justiça. Basicamente, é só isso que você precisa memorizar. Daí para frente a coisa começa a acontecer mais naturalmente e eu vou te mostrar. Aliás, não é primeiramente, né, mas na sequência, eu peguei aquele organograma e descolori. E aí, vamos tentar recolori-lo à luz do que a gente acabou de ver. O Supremo Tribunal Federal cedeu momentaneamente um dos seus para o CNJ. Justamente o seu presidente passou também a presidir o Conselho Nacional de Justiça. Mas o STF indicou um desembargador de TJ e um juiz estadual. Aí,
Prosseguindo no método, qual é o segundo tribunal mais importante neste organograma? Você vai falar, Antônio, é o STJ, né? E eu concordo também, o Tribunal da Cidadania. É a mesma lógica. O STJ vai emprestar um dos seus e vai indicar dois, um de primeiro e um de segundo grau de um determinado ramo do Poder Judiciário. Acompanhe comigo. O STJ ele vai ceder um dos seus ministros para atuar como corregedor do CNJ. Atenção, é qualquer um dos seus ministros, tá? Não é o presidente do STJ. A gente viu que o presidente do Supremo vai ser o presidente do CNJ. Agora estou falando que qualquer ministro do STJ será corregedor do CNJ. E o STJ, evidentemente, vai indicar um juiz federal e um juiz de TRF. E por que eu digo evidentemente? Porque a gente já tinha visto o seguinte, os da Justiça Estadual já haviam sido indicados pelo STF. Então agora o STJ, que emprestou um dos seus para o CNJ, que vai, você já sabe, ocupar o papel de corregedor, ele vai indicar um de primeiro e um de segundo grau daquele ramo do Poder Judiciário que ainda não experimentou nenhum tipo de indicação. Ou seja, ele vai indicar um membro de TRF e um da Justiça Federal. E aí nós temos 6 membros, são 9 no total. Mantendo a atenção nesse organograma, qual é o terceiro tribunal mais importante? Olha, para mim, né, e acho que para muita gente também, o terceiro tribunal mais importante aí é o Tribunal Superior do Trabalho, porque em termos de volume, inclusive, de processo, ele se sobressai. O TST, você já pegou o modelo, ele vai emprestar um dos seus para o CNJ, e aqui vai ser qualquer ministro do TST atuando dentro do CNJ, sem nenhum cargo específico, vai ser um conselheiro, e o TST vai indicar dois, um de primeiro grau da Justiça Trabalhista e um de segundo grau. Então ele vai indicar um juiz trabalhista e um juiz, ou como queira, desembargador de TRT. E aí a gente volta ali para o organograma e percebe que do TST temos mais um, né, agora ocupando uma vaga no CNJ, e o TST indicou um de TRT e um da Justiça do Trabalho, de modo que nós temos os 9 membros do Poder Judiciário já conhecidos. Aí alguém fala, Antônio, mas o TSE e o STM não indicam? Não, eles não indicam ninguém. Mas isso significa que eles não estão representados, então? Não, não significa também, porque tem lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, que certamente está fazendo um trabalho, está zelando pelo judiciário como um todo, concorda? Então a gente não se preocupa aqui com a justiça eleitoral ou com a justiça militar. Mas a gente viu que neste CNJ, além dos 9 membros do Poder Judiciário, temos também membros que vêm da advocacia, do Ministério Público e do Povo. E aí eu vou começar a falar da advocacia. Em sendo o CNJ um conselho federal, os advogados que lá vão entrar como conselheiros serão indicados pela OAB, mas mais especificamente pelo Conselho Federal da OAB. Então o Conselho Federal da OAB vai indicar 2 advogados. Até porque você percebeu que as indicações que os tribunais faziam, o STF, o STJ e o TST, eram sempre no número 2, concorda? Eram sempre 2 indicações. Cada tribunal cedia um dos seus, né? Mas ele indicava 2. Então, o Conselho Federal da OAB vai indicar 2 advogados. Tínhamos 9, agora já temos 11. Mas aí tinha gente também do Ministério Público, né? Você lembra? Pois bem, a Constituição aqui, ela foi muito pragmática, ela foi muito objetiva. Ela sabe, evidentemente, que existe Ministério Público da União e existe Ministério Público Estadual. Sabe que são instituições com autonomia que não se cruzam, né? Cada uma tem a sua liderança. No entanto, para não dar confusão, para ser mais prática, ela falou assim, ó, PGR, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Você vai indicar um membro do Ministério Público da União, que está sob sua alçada, né? E um membro também do Ministério Público Estadual, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Aí você fala, Antônio, mas não é possível, porque o PGR ele não comanda o Ministério Público Estadual.
Eu concordo, é isso mesmo, ele não comanda. Mas aqui, ao invés de criar um método onde cada Ministério Público Estadual poderia participar, eleição, nomeação, sei lá, a Constituição foi mais objetiva. Falou, PGR, já que você é uma figura muito emblemática do Ministério Público, escolhe aí um membro do Ministério Público Estadual e valeu. Beleza? Então, nós tínhamos 11, já temos 13. E aí, havia os representantes do povo, né, que são indicados por quem? De acordo com a Constituição, Câmara e Senado Federal vão indicar um cidadão cada, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, se tínhamos 13, agora temos 15. Assim se faz a composição do CNJ. Aí você fala, Antônio, não é tão simples quanto eu imaginava que fosse. Bom, você tem uma alternativa, então, que é memorizar o 103B, né, com toda a sua quantidade aí de membros. O que eu te sugiro é, usa essa aula como um instrumento para facilitar a memorização do todo, beleza? Assim você vai ter sucesso na sua prova. Mas para fazer uma análise bem completa, eu só quero investir ainda nos 3 primeiros parágrafos do 103B da Constituição. O parágrafo 1º fala assim: o Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, você percebe que a gente já sabia que o órgão era presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O que a gente não sabia é que, na ausência do presidente, entra alguém que nem compõe o CNJ. Concorda? Porque o vice-presidente do Supremo não tem um assento no CNJ. Aí se fala, mas então por que ele entra? Ele entra pelo seguinte: quando o presidente do Supremo Tribunal Federal não pode desempenhar as suas funções, quem as assume é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e assume tudo, inclusive a presidência do CNJ. Lá na hora da prova, as pessoas têm uma certa dificuldade em reconhecer que a presidência do órgão vai ser ocupada por uma pessoa que nem o compõe, mas vai que é assim. E aí o parágrafo 2º diz que os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Aí você fala, demais quem, Antônio? Bom, a gente estava falando ali em cima do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, os outros 14 membros, eles serão nomeados pelo Presidente da República depois de uma sabatina lá no Senado Federal. E alguém vem e fala, eu já entendi, né? O presidente do Supremo não vai passar por uma sabatina, porque afinal de contas ele já foi sabatinado quando entrou no Supremo Tribunal Federal. Sim, mas o do STJ também. E por que o do STJ passa novamente por uma sabatina? Veja, a Constituição aqui vinculou o cargo de presidente do Supremo ao cargo de presidente do CNJ. Quer dizer, não interessa quem seja, se a presidente é a Maria, vai ser a Maria presidente do CNJ. Se o presidente é o José, vai ser o José o presidente do CNJ. Então aqui não tem como fazer nenhum tipo de avaliação, porque, como eu disse, a Constituição vinculou os cargos. Agora, nos demais, aí a sabatina é conveniente, porque afinal de contas, quem é esse advogado? Quem é essa advogada que vai entrar? Entende? E esse juiz aí? Quem que é esse cara? Da onde que ele veio? Qual que é o histórico dele? E o do TRT, entende? Então esses outros vão passar sim por uma, aspas, confirmação, né? Fecha aspas, a ser feita pelo Senado Federal. E se o Senado Federal concordar, aí o presidente da República nomeia. E por fim, se não forem efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. O que significa dizer que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, fala, eu não vou indicar ninguém, fazer um protesto, não vou indicar ninguém. Bom, se ele não indicar ninguém, passa para o STF a missão de indicar. Só que o STF, atenção para isso, ele só pode indicar alguém que seria indicável pelo órgão omisso. A gente viu que o TST indica um juiz do trabalho e um do TRT. Então, o Supremo Tribunal Federal, que faria o serviço diante da inércia do TST, não poderia indicar um juiz federal, um juiz estadual. Ele teria que indicar um juiz do trabalho e um de TRT. Para quê? Para não quebrar aquela harmonia que a gente construiu ao longo desta
aula. E aí você tem a composição do Conselho Nacional de Justiça, que tem também uma série de atribuições no 103b, parágrafo 4º, mas que não são objeto desta nossa aula, ok? Espero realmente que você tenha gostado, espero que isso faça sentido para você. Mas, Antônio, lá no começo você disse que tinha uma oferta, um convite para mim. Exatamente. Você já pensou em estudar direito constitucional de forma aprofundada? Pois bem, você já ouviu falar na Academia Brasileira de Direito Constitucional? A ABDConst. Esta é a escola mais tradicional do Brasil no estudo aprofundado e responsável do direito constitucional. Eu te faço um convite. Se você quiser fazer uma especialização na ABDConst, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você clica lá e ao se matricular pode usar o código que está ali na descrição do vídeo também. Com isso você ganha 10% de desconto e se prepara com professoras e professores do Brasil e do mundo inteiro, ministros do Supremo, membros do STJ, pessoas que têm uma inserção internacional, enfim, os maiores nomes do direito constitucional do Brasil, ok? Agradeço a sua paciência, agradeço aí a sua atenção e não esqueça, curta, comente, compartilhe e acompanhe os próximos vídeos do canal. Grande abraço, tudo de bom!